Olá, boa tarde. Na data que comemoramos o Dia da Mulher, infelizmente falamos de um caso de violência. Uma universitária foi estuprada ontem à noite no bairro Jaboticabal, quando voltava da aula aqui em Erechim. Segundo a Polícia Civil, o homem de 31 anos, que já tinha passagens pela polícia, foi preso em flagrante pela Brigada Militar. O autor do estupro foi reconhecido pela vítima. Além disso, ele teria roubado o celular da estudante. Ele foi encaminhado ao presídio de Erechim. Também na área da segurança, um homem foi detido por populares depois de roubar uma idosa ontem à tarde no centro de Erechim. Segundo a Brigada Militar, populares conseguiram deter o homem logo depois que ele roubou a carteira de uma senhora de 66 anos. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, ouvido e liberado. No J Ideias de hoje, a gente volta a falar sobre o que diz a legislação na hora de alugar um imóvel. A gente conversa sobre o assunto com a promotora de justiça, Karina Denicol. Obrigado por estar aqui com a gente, doutora. Eu vou começar perguntando para a senhora, reformas, benfeitorias no imóvel, é de responsabilidade de quem? É uma questão muito interessante essa, porque o que são as benfeitorias? É importante a gente colocar. Benfeitorias são as obras que acontecem dentro do imóvel. Nós temos três tipos de benfeitorias: as necessárias, úteis e voluptuárias. As necessárias, que nos importam mais e se relacionam à pergunta, são aquelas que são importantes para fazer a manutenção do imóvel ou para evitar que ele se deteriore. Essas benfeitorias, vamos dar um exemplo. Por exemplo, dá algum problema no encanamento, no esgoto tipo do apartamento. Isso, exatamente, algo de urgência. Algum problema na fiação elétrica, estoura um cano e começa a dar infiltração no vizinho. Questões assim realmente muito urgentes. Nesse caso, o inquilino, ele faz essa reforma e ele tem, pela lei, direito à indenização por essa reforma, ainda que o proprietário nem tenha concordado com isso. Só que a lei de locação, ela permite que haja renúncia a esse direito, caso seja expresso no contrato. Só que é muito importante, então, para o inquilino, no momento de assinar esse contrato, que ele tenha consciência do que ele está assinando. Porque acaba que o nome benfeitoria acaba sendo uma coisa muito técnica e a pessoa não sabe do que se trata. Então, pela lei, a pessoa tem direito à indenização por benfeitorias necessárias, úteis. Úteis são aquelas que são importantes, mas não fundamentais. Como, por exemplo, botar uma grade para a questão da segurança, entre outras questões que podem ser importantes, por exemplo, fechar uma sacada, isso aí é uma benfeitoria útil, mas não é necessário. Também tem direito à indenização pela lei, caso haja concordância do proprietário, do locador, nesse caso. Um outro exemplo, doutora, se precisar uma pintura no prédio, aluguei um apartamento, preciso de uma pintura no prédio, de quem é a responsabilidade, do inquilino ou do proprietário do apartamento? Nesse caso, da pintura do prédio, a obrigação é do locador, né? É do proprietário, porque se relaciona à conservação do imóvel mesmo, e aí se relaciona, então, à obrigação do locador. Tem que ficar atento no contrato, o que diz principalmente, doutora. É muito importante que o inquilino, no momento de assinar o contrato, leia todo o contrato. Caso tenha alguma dúvida, procure um advogado, procure alguém da área jurídica, vá ao Ministério Público, Defensoria Pública, para obter informações. Porque depois que ele renunciou a um direito, é muito mais difícil ele reverter essa situação. Doutora, a gente falou até agora do direito dos inquilinos, né? Mas o proprietário também tem direitos assegurados, como os inquilinos têm, que a gente vem falando. Com certeza. A lei de locações, ela é bem favorável para o locador. Inclusive, por exemplo, se o locatário não paga o aluguel, o locador tem direito a fazer o despejo desse inquilino. Ok, doutora, eu vou voltar com uma questão que a gente falou na semana passada já, mas para ficar claro para o pessoal de casa. Relação ao IPTU, a gente falou aí do inquilino, do locador, é responsabilidade de quem? O que diz a lei, pelo menos? Na lei, o IPTU é responsabilidade do locador, do proprietário do imóvel. Isso pode ser feito no contrato, pode ser passado por inquilino. Inclusive, o que as imobiliárias dizem que é praxe, né, dos contratos passar para o inquilino. Só que tem que ver, então, uma concordância do inquilino em pagar esse IPTU, porque é um imposto. O imposto é obrigação do proprietário, do locador. Qualquer coisa, se alguém precisar de alguma ajuda, é possível procurar o Ministério Público para ser orientado, doutora?
Com certeza, procurem o Ministério Público, até porque existe uma discussão se cabe ou não o Código de Defesa do Consumidor e é a atuação do Ministério Público nesse caso. Tá certo, doutora. Muito obrigado. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Jornal do Almoço. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço. Ok, antes de encerrar, tem o esporte. O Ipiranga entra em campo amanhã, fora de casa, às 5 da tarde, contra o Igrejinha pela divisão de acesso do Gauchão. O Canarinho precisa vencer para se aproximar da zona de classificação. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Em instantes, o Jornal do Almoço está de volta direto de Porto Alegre. Antes do intervalo, a gente dá uma olhadinha no tempo em Erechim. 22 graus é a temperatura agora, meio-dia e 15. Uma ótima tarde para você.